Com apenas 5 anos de idade, um menino britânico pegou um lápis pela primeira vez e desenhou uma cena portuária com perspectiva e sombreamento que deixaram artistas profissionais atônitos. Ele nomeou os barcos, a luz na água, a forma como as sombras caem. Técnicas nunca ensinadas a ele. Seus pais não pintam. Ninguém em sua família pinta. Como uma criança pode ver o mundo através dos olhos de mestres que morreram antes de ele nascer? Michelle Williamson estava de pé no cais de madeira desgastado, observando seu filho de 5 anos, Kieran, agachado perto da borda, seu cabelo loiro capturando a luz como ouro fiado. O menino estava incomumente imóvel para uma criança de sua idade, seus olhos verdes fixos em algo além dos barcos de pesca que balançavam, além do suave bater das ondas contra os cascos desgastados pelo tempo. Michelle olhou para seu marido Keith, um ex-construtor com olhos gentis e mãos calejadas, que deu de ombros com a aceitação tranquila de pais em férias. A filha deles, Billy Joe, brincava por perto, mas Kieran permanecia imóvel, transfixado. "Mãe", disse Kieran de repente, sua voz carregando aquela certeza peculiar que as crianças às vezes possuem. "Eu preciso de papel e lápis." Michelle piscou, surpresa. Eles tinham vindo a Cornualha para férias simples em família, para escapar dos pântanos planos de Norfolk por algo diferente, algo que cheirasse a sal e algas marinhas e aventura. Kieran nunca tinha pedido material de arte antes. Ele era um menino normal, enérgico e obcecado por futebol, do tipo que machucava os joelhos e ria alto demais. "Papel?" Michelle repetiu. "Para quê, meu amor?" Kieran não olhou para ela. Seu olhar permaneceu fixo no porto, na forma como a luz se fraturava através da água, nas silhuetas dos barcos tornadas quase abstratas pela névoa matinal. "Eu preciso desenhá-los", ele disse simplesmente. "Os barcos. Eu preciso desenhar os barcos." Keith encontrou um bloco de esboço e lápis de cor em uma pequena loja na vila. O tipo de lugar turístico que vendia cartões postais e balas de água salgada ao lado de material de arte básico destinado aos rabiscos de férias das crianças. Ele os entregou a Kieran sem cerimônia, esperando que o menino se cansasse do projeto em minutos. As crianças eram assim, mercuriais e facilmente distraídas. Mas Kieran pegou o bloco com ambas as mãos, segurando-o como se fosse algo precioso, algo que ele estivesse esperando toda a sua curta vida para tocar. Ele sentou-se de pernas cruzadas no cais, e sem hesitação, sem os falsos começos e apagamentos típicos das primeiras tentativas de uma criança, ele começou a desenhar. Michelle observou por cima do ombro dele, seu treinamento em terapia nutricional, tornando-a naturalmente observadora de detalhes, de padrões que não se encaixavam. O que emergiu no papel não era o desenho de uma criança. Não havia figuras em palito, nenhum objeto desproporcional flutuando no espaço branco. A mão de Kieran movia-se com confiança fluida, esboçando a curva de um casco, o mastro elevando-se em ângulo precisamente correto. O reflexo da luz na água renderizado em traços cuidadosos e deliberados. Ele adicionou sombreamento, profundidade, perspectiva. Os barcos repousavam no porto como se o próprio papel tivesse se tornado uma janela, e através dela, o mundo real pressionava perto. "Keith", Michelle sussurrou, sua voz tensa com algo entre admiração e inquietação. "Keith, olhe para isso." Seu marido se inclinou, e por um longo momento ele não disse nada. O silêncio se estendeu entre eles, quebrado apenas pelo grito das gaivotas e a lavagem rítmica das ondas. "Ele nunca fez isso antes", Keith disse finalmente. "Nunca. Nenhuma vez." Kieran não levantou os olhos. Seu lápis movia-se pela página, adicionando as colinas ao fundo, as casas empoleiradas na encosta como dentes brancos. Ele escolhia cores com o instinto de alguém que fazia isso há anos, décadas até, suavizando os tons brilhantes, misturando tonalidades para criar algo mais suave,
mais natural, mais real. Ao final daquele primeiro dia, Kieron tinha preenchido 3 páginas. Ao final da semana, ele havia progredido de simples cenas portuárias para paisagens completas, completas com perspectiva atmosférica, com a compreensão de como a distância suaviza a cor, como a luz muda tudo que toca. Michelle e Keith trocavam olhares que cresciam cada vez mais preocupados, cada vez mais intrigados. Seu filho havia se tornado alguém diferente no momento em que pegou aquele lápis. Alguém mais velho. Alguém que sabia coisas que não deveria saber. À noite, depois que Kieron adormecia agarrando seu bloco de esboço, Michelle sentava-se na beira da cama do hotel e virava as páginas lentamente, estudando cada desenho como se pudesse revelar seus segredos. De onde isso vem? Ela perguntou a Keith, sua voz mal acima de um sussurro. Nós não pintamos. Seus pais não pintam. Os meus não. Ninguém em nenhuma das famílias pinta. Keith balançou a cabeça. Eu não sei. Mas, Michelle, ele pausou, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Isso não é normal. Isso é algo completamente diferente. As férias terminaram, mas a obsessão de Kieron não terminou. De volta em casa em Holt, uma pequena cidade georgiana em Norfolk, ele implorava por mais material, por material adequado. Ele recusava as tintas em cartaz e os gizes de cera feitos para crianças, exigindo em vez disso aquarelas, óleos, pastéis, as ferramentas de artistas sérios. Eu preciso dos reais, ele insistia, com aquela mesma certeza perturbadora. Os de criança não funcionam. Eles não estão certos. Michelle comprou materiais de grau profissional para ele, incapaz de explicar mesmo para si mesma por que estava gastando tanto dinheiro no hobby repentino de um menino de 5 anos. Mas quando Kieron tocou as tintas a óleo pela primeira vez, misturando cores em uma paleta com a confiança de um pintor experiente, ela entendeu. Isso não era um hobby. Isso era reconhecimento. Isso era alguém se lembrando. Kieron pintava a paisagem plana de Norfolk agora, os céus amplos e horizontes distantes, os pântanos onde água e terra se confundiam em algo onírico. Ele pintava barcos nos Broads, luz filtrando através da névoa matinal, vacas paradas em campos renderizadas com tal economia de detalhes que Michelle se via sem fôlego. Ela o matriculou em aulas semanais com Carol Pennington em um estúdio de arte local, esperando orientação, esperando alguém para explicar o que estava acontecendo com seu filho. Carol era uma artista contemporânea, solta e expressiva, e ela tentou encorajar Kieron a se soltar, a relaxar, a pintar com a liberdade que as crianças deveriam ter. Kieron recusou. Eu não posso, ele disse a Carol educadamente, mas firmemente. É assim que eu pinto. É assim que precisa ser. Michelle, parada na porta, ouviu-se dizer o que estivera pensando há semanas. Você não consegue fazer Kieron fazer nada que ele não queira fazer. Mas isso não estava bem certo, estava? Não era que Kieron não queria se soltar. Era que ele não podia. Algo mais profundo estava guiando sua mão. Algo que sabia exatamente o que queria criar. Michelle e Keith começaram a levar o trabalho de Kieron à galeria Picturecraft em Holt, um estabelecimento pequeno mas respeitado dirigido por Adrian Hill, um homem que havia passado décadas em torno de arte e artistas. Eles não estavam tentando vender nada. Eles simplesmente queriam saber. Isso era real? Seu filho era genuinamente talentoso? Ou estavam sendo cegados pelo orgulho parental? Adrian estudou as pinturas em silêncio, espalhando-as pela mesa dele, uma por uma. Ele examinou as pinceladas, as escolhas de cor, a compreensão madura de luz e sombra. Quando finalmente olhou para cima, sua expressão era grave. Isso é extraordinário, ele disse calmamente. Isso não é apenas talento. Isso é algo que raramente vi, mesmo em artistas profissionais. Ele tem uma compreensão de perspectiva, de profundidade atmosférica, que leva a maioria dos pintores anos, até décadas, para desenvolver. Quantos anos você disse que ele tem?
Ele acabou de completar 5 anos, Michelle disse. 5. Adrian repetiu, como se testando a palavra. E vocês não pintam? Nenhum de vocês? Eles balançaram as cabeças. Adrian olhou de volta para as pinturas, e Michelle viu algo tremeluzir através do rosto dele. Admiração, sim, mas também uma espécie de reverência. A expressão de alguém encontrando algo que não deveria existir, mas inegavelmente existe. A notícia se espalhou pela pequena comunidade artística de Holt como vento através dos pântanos. Artistas locais começaram a aparecer no modesto apartamento dos Williamsons, oferecendo conselhos, respondendo às infinitas perguntas técnicas de Kieron sobre óleos versus aquarelas, sobre como camadas de tinta, sobre a diferença entre sombras quentes e frias. Eles vinham curiosos e saíam abalados. Kieron absorvia tudo com a facilidade de alguém reaprendendo ao invés de aprendendo, acenando como se essas fossem coisas que ele simplesmente esquecera e agora lembrava. É como se ele já soubesse, um pintor disse a Michelle, parado na cozinha apertada deles, enquanto Kieron trabalhava na sala ao lado. Eu não estou ensinando a ele. Estou apenas lembrando ele. O comentário alojou-se no peito de Michelle. Uma lasca de verdade que ela não conseguia remover. À noite, deitada acordada enquanto Keith roncava suavemente ao lado dela, ela pensava sobre reencarnação, sobre almas antigas, sobre a possibilidade de que seu filho carregasse memórias que não pertenciam a esta vida. Ela não era religiosa, não acreditava em vidas passadas ou mistérios espirituais. Mas como mais se explicava um menino de 5 anos que pintava como alguém que vivera décadas de prática? Quando perguntado sobre seu estilo, Kieron não citava artistas modernos ou personagens animados ou qualquer coisa que uma criança normal pudesse referenciar. Eu sou mais como Edward Seagull e Turner, ele disse de modo factual para uma jornalista que veio entrevistar o menino prodígio, de quem todos estavam falando. A jornalista, uma mulher na casa dos 40 que havia coberto centenas de histórias de interesse humano, parou de escrever. Desculpe, ela disse. Você disse Edward Seagull? Kieron assentiu. E Turner? Eu não sou Monet de jeito nenhum. Monet faz aqueles riscos encaracolados. Eu não faço isso. Michelle observou o rosto da jornalista mudar. Observou o ceticismo dar lugar a algo mais próximo do medo. Edward Seagull havia sido um renomado pintor de paisagens britânico que morrera em 1974, antes dos pais de Kieron terem nascido. Turner, ainda mais famoso, havia morrido em 1851. Esses não eram artistas que um menino de 5 anos deveria conhecer, muito menos se comparar. No entanto, Kieron falava deles como se fossem velhos amigos, colegas até, pessoas cujo trabalho ele entendia de dentro para fora. Adrian Hill sugeriu uma exposição pública. Michelle e Keith resistiram no início, protetores da privacidade do filho, cautelosos com a exploração. Mas Kieron queria. Eu quero que as pessoas as vejam, ele disse, espalhando suas pinturas pelo chão da sala. Elas foram feitas para serem vistas. Em agosto de 2009, quando Kieron tinha 6 anos, 19 de suas pinturas foram expostas na Galeria Picture Craft. Michelle ficou no canto durante a abertura, os braços enrolados em torno de si mesma, observando estranhos examinarem o trabalho do filho. Eles se moviam lentamente de peça em peça, inclinando-se perto, recuando, balançando as cabeças em descrença. Ligações telefônicas começaram a chegar antes mesmo da exposição fechar. E-mails inundaram a caixa de entrada da galeria. Pessoas de 35 países os contataram, querendo comprar, querendo saber se isso era real, se as pinturas eram verdadeiramente feitas por uma criança. A resposta era sempre a mesma. Sim, eram reais. E sim, foram feitas por um menino de 6 anos que havia pegado um lápis pela primeira vez há pouco mais de 1 ano. A segunda exposição em novembro de 2009 mudou tudo.
16 pinturas venderam em 14 minutos. 14 minutos. Michelle estava na galeria, cercada por estranhos agarrando talões de cheques, seus rostos ruborizados com excitação, e sentiu-se completamente desconectada da realidade. 18.200 libras por 16 pinturas feitas por seu filho de 6 anos. O dinheiro era impressionante, surreal. Mas o que verdadeiramente a perturbava era a fome nos olhos das pessoas, a maneira como olhavam para Kieron não como uma criança, mas como uma mercadoria, um fenômeno, algo a ser possuído. Nós conhecemos tantos tubarões, ela diria aos repórteres mais tarde, sua voz tensa com raiva protetora. Tudo o que eles veem é o elemento financeiro. Eles não veem o lado emocional. Você não pode separar a arte de Kieron. Você não pode. Mas o mundo não se importava com os medos de Michelle. Em julho de 2010, quando Kieron tinha 7 anos, sua terceira exposição apresentava 33 pinturas. Elas venderam em 30 minutos por 150 mil libras, 235 mil dólares. Pessoas acamparam do lado de fora da galeria por 2 dias antes da venda, dormindo na calçada como peregrinos, esperando por um milagre. Compradores vieram dos Estados Unidos, da África do Sul, da Austrália. A mídia desceu, câmeras e microfones e perguntas intermináveis. A imprensa britânica o apelidou de Mini Monet, um apelido que Kieron odiava. Eu não sou Monet, ele dizia pacientemente, repetidamente, como alguém corrigindo um erro persistente. Eu sou mais como Siago. Cientistas contataram a família, pedindo permissão para estudar o cérebro de Kieron, para mapear as vias neurais que permitiam tal talento precoce. Os pedidos eram educados, mas insistentes, enquadrados em termos de avanço do entendimento humano. Michelle recusou todos. Ele não é um espécime. Ela disse firmemente. Ele é uma criança. Mas até ela se perguntava às vezes o que eles poderiam encontrar. Se havia algo fisicamente diferente sobre seu filho, alguma explicação biológica para o inexplicável. Ela pesquisou sobre crianças prodígios, lendo sobre Mozart e Picasso, sobre o debate se o gênio era inato ou desenvolvido. Os precedentes eram mistos. Alguns prodígios queimavam brilhante e desapareciam, seus dons incapazes de sobreviver à transição para a adolescência. Outros, como o próprio Picasso, continuavam a revolucionar seus campos ao longo de suas vidas. Onde Kieron cairia? E mais perturbador ainda, se seu talento vinha de outro lugar, de outra pessoa, o que aconteceria quando essa fonte secasse? Kieron permaneceu notavelmente equilibrado através de tudo. Um pequeno menino loiro de shorts e tênis que amava futebol e brincar na praia. Ele era conversador e amigável, inquieto quando faziam perguntas sérias, oferecendo conselhos com a autoridade inconsciente de alguém muito mais velho. Vacas são a coisa mais fácil de pintar, ele disse a um entrevistador. Você não precisa se preocupar em fazer tanto detalhe. Cavalos são muito mais difíceis. Você tem que acertar as pernas. E você tem que fazer as pernas de trás muito maiores que as da frente. O entrevistador rabiscava notas furiosamente, mas Michelle ouvia outra coisa nas palavras do filho. A expertise casual de alguém que havia pintado inúmeras vacas e cavalos, que sabia por experiência o que funcionava e o que não funcionava. Mas Kieron só estava pintando há 2 anos. 2 anos. De onde vinha essa experiência? Quando Kieron pintava, seus pais garantiam que as pessoas pudessem assistir. Era a única maneira de combater os céticos, aqueles que sussurravam que as pinturas eram feitas por adultos, que tudo era uma farsa elaborada. Então, jornalistas e colecionadores de arte e estranhos curiosos reuniam-se enquanto Kieron trabalhava e assistiam em silêncio enquanto a mão da criança movia-se pela papel ou tela com confiança fluida e sem hesitação. Ele trabalhava de fotografias às vezes, estudando-as brevemente antes de traduzir o que via em tinta, com economia surpreendente.
Seus pastéis capturavam o amarelo rosado do nascer do sol, a forma como a névoa suavizava colinas distantes. Seus olhos renderizavam água com variações tão sutis de cor que os espectadores se viam procurando pela fonte do reflexo, esquecendo que estavam olhando para a tinta na tela. E através de tudo, Kieron mantinha aquela estranha dualidade. Infantil, quando perguntado sobre futebol ou escola, mas antigo quando pegava um pincel, como se duas pessoas habitassem o mesmo corpo pequeno. A opinião crítica permaneceu dividida. Uma manchete de jornal perguntava com entusiasmo: Kieron é o pintor mais empolgante da Grã-Bretanha? Outra contrapunha com ceticismo medido: nos importaríamos com esse trabalho se ele fosse adulto? O debate fervia em revistas de arte e fóruns online, mas tudo parecia fora do ponto para Michelle. A questão não era se as pinturas de Kieron eram valiosas ou se seriam lembradas. A questão era como. Como seu filho de 5 anos, parado em um cais da Cornualha em uma manhã comum de maio, de repente adquiriu o vocabulário visual de artistas que passaram vidas aperfeiçoando seu ofício. Como ele sabia coisas que nunca foram ensinadas. E talvez, mais perturbador de tudo, como ele sabia que sabia. Quando Kieron completou 10 anos, ele havia ganhado mais de 1 milhão de libras com suas pinturas. A família comprou uma casa nos Norfolk Broads, colocando-a no nome de Kieron, um fundo fiduciário para uma infância que havia se tornado tudo menos normal. Michelle desistiu de tentar controlar a narrativa, focando em vez disso em proteger seu filho, em garantir que sob o fenômeno, o menino genuíno permanecesse intacto. Ela observava sinais de corrupção, de ego, dos efeitos tóxicos da fama em uma mente em desenvolvimento. Mas Kieron continuava a jogar futebol, a provocar sua irmã, a fazer lição de casa e reclamar de vegetais no jantar. A única diferença era que várias vezes por semana ele desaparecia em seu estúdio e emergia horas depois com pinturas que vendiam por dezenas de milhares de libras cada. Michelle pensava às vezes, como viver com um estranho que usava o rosto do filho, exceto que não era um estranho. Era apenas Kieron, que de alguma forma continha multidões, que carregava conhecimento que não podia ser explicado, que via o mundo através de olhos que pareciam mais velhos que seus anos. O mundo da arte, volúvel e obcecado por novidade, eventualmente seguiu para outras sensações. À medida que Kieron crescia, o frenesi diminuiu. Ele não era mais o prodígio impossivelmente jovem, e seu sucesso contínuo parecia menos milagroso, mais esperado. No final da adolescência, Kieron ainda estava pintando, ainda exibindo, ainda vendendo trabalho. Mas a atenção da mídia havia desaparecido. Ele era apenas um artista agora, embora notavelmente jovem, competindo por mérito ao invés de idade. Alguns viam isso como inevitável, prova de que seu sucesso inicial havia sido construído sobre a novidade de sua juventude. Mas outros, particularmente aqueles que haviam observado seu trabalho evoluir ao longo dos anos, viam algo diferente. Eles viam maestria se aprofundando, técnica se refinando, um artista entrando completamente em poderes que sempre possuíra. Michelle pensava frequentemente sobre aquela manhã na Cornualha, sobre a forma como Kieron havia olhado para o porto como se visse algo invisível para todos os outros. Ela pensava sobre a certeza em sua voz quando ele pedira papel e lápis, a forma como sua mão movia-se pela página, como se estivesse lembrando ao invés de descobrindo. Ela havia lido sobre reencarnação, sobre crianças que falavam de vidas passadas com especificidade perturbadora, sobre o trabalho de pesquisadores como Ian Stevenson, que haviam documentado milhares de tais casos. Ela não sabia mais no que acreditava. Os limites entre possível e impossível haviam sido redesenhados muitas vezes demais nos últimos 15 anos. Mas ela sabia isto. Seu filho possuía algo que não podia ser ensinado, apenas canalizado. E se esse algo vinha da genética, de memória espiritual,
De alguma peculiaridade da neurologia que a ciência ainda não havia mapeado, era inegavelmente real. No 20º aniversário de Kieron, Michelle o encontrou em seu estúdio, trabalhando em uma paisagem da costa da Cornualha. Ele havia retornado lá muitas vezes ao longo dos anos, atraído de volta ao lugar onde tudo começou, pintando os mesmos portos e colinas e luz com uma devoção obsessiva que parecia peregrinação. Você se lembra daquela primeira vez? Michelle perguntou parada na porta. Na Cornualha? Quando você pediu o bloco de esboço? Kieron não parou de pintar, seu pincel movendo-se em pequenos traços controlados pela tela. Eu me lembro de saber que eu precisava, ele disse após um momento, como se eu tivesse esquecido algo importante e de repente lembrado. Você se lembra do que havia esquecido? A pergunta ficou suspensa entre eles, pesada com anos de perguntas não feitas, com todas as coisas que Michelle estivera com medo demais de expressar. Kieron ficou quieto por tanto tempo que ela pensou que ele não responderia. Então, ainda pintando, ele disse suavemente: Eu me lembro de ver. Ver de verdade. A forma como a luz cai, a forma como as sombras respiram, a forma como a cor se move. Eu me lembro de saber como traduzir isso. Mas onde eu aprendi? Ele pausou, seu pincel pairando sobre a tela. Essa parte ainda está nebulosa. Como tentar lembrar um sonho? Michelle observou seu filho trabalhar. Observou a forma como sua mão movia-se com a mesma confiança fluida que possuíra aos 5 anos, e sentiu a familiar dor de estar diante de um mistério que não podia ser resolvido, apenas testemunhado. Talvez isso fosse suficiente. Talvez algumas perguntas não fossem feitas para ter respostas, apenas reconhecimento. Talvez o gênio seja nascido da genética, ou de vidas passadas, ou de intervenção divina, fosse simplesmente um presente a ser honrado ao invés de explicado. Ela pensou em todas as pessoas que haviam comprado as pinturas de Kieron, que as penduraram em suas casas e escritórios, que ficaram diante delas e sentiram algo mudar dentro de si mesmas. Esse era o ponto, não era? Não entender de onde o talento vinha, mas reconhecer seu impacto, sua capacidade de fazer as pessoas verem o mundo diferentemente, de fazê-las parar e realmente olhar. Quando Michelle se virou para sair, Kieron falou novamente. Às vezes eu acho que estou lembrando por alguém, ele disse calmamente, como se eu estivesse aqui para terminar algo que eles começaram. Ou talvez para mostrar que o que eles viram não foi perdido. Eu não sei. Mas quando eu pinto, não parece apenas eu. Parece nós. Michelle parou, sua mão no batente da porta. Nós? Kieron deu de ombros, ainda focado em sua tela. Eu e quem quer que mais esteja aqui. Quem quer que mais veja através dos meus olhos. As palavras deveriam tê-la assustado. Em vez disso, Michelle sentiu um estranho senso de paz pousar sobre seus ombros como um casaco familiar. Seu filho não estava assombrado. Ele estava habitado, no melhor sentido possível, um vaso para a beleza, para a visão, para algo maior do que uma única vida poderia conter. E se isso era reencarnação, ou canalização, ou simplesmente a forma misteriosa como o verdadeiro talento funciona, realmente importava? A pintura em que Kieron estava trabalhando mostrava Gillan Bay ao nascer do sol, o mesmo porto onde ele desenhara seus primeiros barcos 15 anos antes. A luz na pintura era impossivelmente terna, capturada com tal precisão que Michelle quase podia sentir o calor em sua pele, quase podia cheirar o ar salgado. Era o trabalho de alguém que havia pintado aquela luz 1000 vezes antes, que a conhecia intimamente, que a amava com a devoção de alguém retornando para casa após uma longa ausência. E talvez, Michelle pensou, observando seu filho trabalhar, talvez fosse exatamente isso. Talvez Kieron tivesse voltado para casa na Cornualha todos aqueles anos atrás. Talvez ele tivesse reconhecido algo naquela luz do porto.
Algo que sua alma lembrava mesmo se sua mente de 5 anos não lembrava. Talvez cada pintura que ele fizera desde então tivesse sido um ato de lembrar, de honrar, de continuar uma conversa que nunca verdadeiramente terminou. O mundo da arte talvez nunca aceite completamente o trabalho de Kiron por seus próprios méritos, despido da narrativa do prodígio. Críticos talvez sempre se perguntem se estão sendo manipulados, se seu sucesso inicial foi mais publicidade que talento. Mas as próprias pinturas não se importam com a dúvida. Elas pendem em coleções ao redor do mundo, em casas do Arizona à África do Sul, testemunhas silenciosas de algo inexplicável. E pessoas que ficam diante delas, que se permitem verdadeiramente ver o que Kiron viu, sentem. Aquela conexão com algo mais velho, algo mais sábio, algo que sussurra de continuidade e memória, e a estranha possibilidade de que o que somos pode ser maior do que uma única vida pode conter. Kiron terminou a sessão em que estava trabalhando e recuou, estudando a tela com olhos críticos que pareciam muito mais velhos que 20. Ainda não está certo, ele disse, mais para si mesmo que para Michelle. A luz precisa ser mais suave aqui, mais quente. Siago saberia como fazer. Michelle sorriu apesar de si mesma. Seu filho ainda falava de Edward Siago, morto há quase 50 anos, como se fossem colegas, como se a morte fosse simplesmente uma pausa em uma conversa contínua sobre luz e cor e verdade. E talvez, ela pensou, talvez fosse. Talvez cada artista que já tentou capturar a forma como o amanhecer quebra sobre a água fosse parte do mesmo projeto eterno, cada um pegando onde os outros pararam, cada um adicionando sua voz a um coro que transcendia o tempo. Kiron era apenas a nota mais recente naquela canção sem fim, que ele encontrou sua voz aos 5 anos, em uma manhã de maio na Cornualha com lápis na mão, era simplesmente o presente do mistério para o mundo. Quando Michelle saiu do estúdio, ela ouviu Kiron começar a cantarolar suavemente, uma velha canção folclórica que ela não reconhecia, algo que soava vitoriano, quase eduardiano. Ela aprendera há muito tempo a não perguntar onde ele aprendera tais canções. A resposta era sempre o mesmo dar de ombros incerto, o mesmo senso de que o próprio Kiron não sabia bem. Ele apenas se lembrava delas, da forma como se lembrava como a luz cai, e as sombras respiram, e a cor se move. Ele se lembrava delas da forma como todos nós podemos lembrar coisas que nunca aprendemos, mas, de alguma forma, ainda sabemos. Naqueles momentos em que a fronteira entre quem somos e quem fomos torna-se fina o suficiente para ver através. A pergunta que havia assombrado Michelle por 15 anos, de onde isso vem, finalmente parecia menos urgente que a pergunta que lentamente a substituíra. O que ela deveria fazer com esse dom que seu filho recebera? A resposta, ela veio a entender, era simplesmente protegê-lo, nutri-lo, e recuar e deixar o mundo testemunhar algo que não podia explicar, mas desesperadamente precisava ver. Porque em um mundo que exigia lógica e prova e explicação racional para tudo, as pinturas de Kiron ofereciam algo diferente. Elas ofereciam mistério. Elas ofereciam a possibilidade de que somos mais do que nossas breves vidas sugerem, que o conhecimento pode ser carregado adiante de formas que não entendemos, que o gênio pode ser menos sobre neurônios excepcionais e mais sobre memória excepcional. O tipo que alcança para trás além do nascimento, além da morte, no espaço infinito onde todos os artistas que já verdadeiramente viram tornam-se um olho contínuo e eterno. E se você acha essa possibilidade assustadora, ou impossível, ou simplesmente estranha demais para aceitar, tudo bem. Você não precisa acreditar em reencarnação, ou vidas passadas, ou memória espiritual para reconhecer algo extraordinário quando vê. Você só precisa olhar, realmente olhar. Da forma como Kiron olhou para aquele porto na Cornualha, quando tinha 5 anos, vendo não apenas barcos e água, mas a própria luz, a própria memória,
a própria beleza, chamando-o para casa. No que você acredita? O gênio pode ser herdado de vidas que não conseguimos lembrar? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. E se essa história tocou você, se inscreva no Círculo das Vidas para mais mistérios que borram a linha entre o impossível e o real.